Átomo. A menor partícula de uma substância elementar que conserva as propriedades de um elemento. Ah, isso eu entendi. Os átomos são as partículas que formam a matéria. Mas por que não dá para transformar uma substância simples em outra substância simples? Como é que se explica isso em quimiquês? Quer dizer, na linguagem da química. É o seguinte, todas as substâncias simples são formadas por átomos iguais. O ferro, por exemplo, é formado por átomos de ferro. Já o cobre, que também é uma substância simples, é formado por átomos de cobre. E cada átomo de cobre é igualzinho a outro átomo de cobre. E com alumínio, acontece a mesma coisa. Ele é formado por átomos de alumínio, todos iguaizinhos. Agora, uma coisa muito importante. Os átomos de ferro são todos iguaizinhos entre si, mas são diferentes dos átomos de cobre, que são diferentes dos átomos de alumínio. Quer dizer então que o átomo de ferro é diferente do átomo de cobre, que por sua vez é diferente do átomo de alumínio. E o átomo de alumínio é diferente do átomo de ferro. É isso? Tá perfeito, Aurélio. É por isso que não dá para transformar uma substância simples em outra substância simples. Porque cada uma dessas substâncias tem um tipo de átomo. E não dá para transformar o átomo de uma substância no átomo de uma outra substância. Calma, calma, devagar com a dor. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Quer dizer, então, que uma coisa de ferro que nem isso aqui, ó, é um montão de átomos? Claro que é. Lembra que a gente até viu como deve ser um pedaço do ferro? São átomos de ferro amontoados como uma pilha de laranjas. É verdade, eu lembrei. A gente viu até que no aço inoxidável tem átomos de ferro, átomos de crômio e também átomos de carbono que se encaixam nos buraquinhos que se formam. É isso mesmo. E a gente também viu que os átomos de tipos diferentes, como o ferro e o crômio, têm massas diferentes. Como massas diferentes? Se não dá pra gente ver um átomo nem no microscópio, como que ele pode ter alguma massa sendo tão pequeno? E agora? Os átomos têm massa? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Epa, peraí. Eu já vi isso em outra teleaula. É claro que os átomos têm massa, mesmo sendo muito pequenos. E os átomos de um mesmo tipo, de ferro, por exemplo, têm todos a mesma massa. Quer dizer, cada tipo de átomo tem uma massa fixa. E é lógico que essa massa é diferente para cada tipo de átomo. A massa do átomo de ferro é diferente da massa do átomo de crômio, por exemplo, que também é diferente da massa do carbono. É isso mesmo. Essa é para guardar. Cada tipo de átomo tem uma massa fixa que é diferente da massa de outros tipos de átomos. Mas, Áurea, me diz uma coisa. O oxigênio do ar é formado por átomos de oxigênio. Afinal, o oxigênio é uma substância simples, não é? É. O oxigênio é uma substância simples, sim. Mas no caso do oxigênio, que é um gás, a coisa é um pouquinho diferente. Como assim? É que no caso dos gases, as partículas não ficam empilhadas como no ferro. Nos gases, as partículas ficam soltinhas, se movimentando livremente. Quer dizer, então, que os átomos de oxigênio ficam por aí se movimentando livremente? Aí é que está. No oxigênio, as partículas que se movimentam não são átomos, mas pares de átomos. Veja só. Pares de átomos? Aqui está. É assim que são as partículas de oxigênio que estão no ar. Repare que cada partícula é formada por 2 átomos de oxigênio. Essas partículas formadas por mais de um átomo são chamadas de moléculas. Moléculas! Essa foi uma das palavras que eu ouvi os estudantes falarem no ônibus. Pois então, é tudo muito simples. As moléculas são grupinhos de átomos todos ligados. E a molécula pode ter 2 átomos, como no oxigênio. E também 3, como no ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. E também tem moléculas com 4 e até mesmo com milhões de átomos. Caramba! Uma molécula formada por milhões e milhões de átomos, todos iguaizinhos? Não. A molécula pode ter átomos diferentes.
O importante é que na molécula os átomos estejam ligados. Zezé, olha só o que eu achei nessa revista. Moléculas com vários tipos de átomos. Deixa eu ver. Olha só. Esta é uma molécula de água. 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Aqui tem uma molécula de gás carbônico. Agora, 2 átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono. E por último, a molécula de monóxido de carbono. Um átomo de oxigênio ligado a um átomo de carbono. Olha só que interessante. Aqui está dizendo que existem alguns gases que são formados de átomos livres, que é o caso do argônio que tem na atmosfera. Escuta. O argônio é chamado de gás nobre porque ele dificilmente se liga a outra substância. Você percebeu? Gás nobre, moléculas, átomos. Até que tá dando bem pra gente aprender uns nomezinhos da química, né? O melhor é que não tem nada de complicado. Depois de ver direitinho os fenômenos que a gente viu nas outras teleaulas, fica fácil de aprender esses nomezinhos. Agora eu tô percebendo o que você falou. Na verdade, é só uma questão de palavras, mesmo. Tudo isso que a gente viu hoje, a gente já sabia, só que com outras palavras. Mas é isso mesmo. O que eu fiz foi explicar as mesmas coisas, só que usando alguns nomezinhos usados pelos químicos. Gases nobres, átomos, moléculas. E falando nisso, que tal relembrar tudo o que você aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que dá para explicar tudo o que a gente está aprendendo usando alguns termos químicos. Assim, você aprendeu o que são átomos. Viu por que uma substância simples não pode ser transformada em outra substância simples? Ficou sabendo que os átomos se ligam formando grupinhos que são chamados de moléculas. E por último, você ficou sabendo que alguns gases são formados por átomos livres. Os gases nobres, como o argônio. Agora eu tô mais tranquilo. Eu sei que na hora de fazer o exame eu vou saber todos esses nomezinhos químicos que a gente precisa saber. E o mais importante é que você não vai decorar feito um papagaio. Você vai entender as coisas. E aí, guardar uns nomezinhos fica muito mais fácil. Mas para entender mesmo você tem que estudar, hein? Mãos à obra. Bons estudos.